Voltamos com mais um bloco de entrevista com o candidato a prefeito de Manaus, Luiz Navarro, do PCB. É isso aí, vamos a mais uma pergunta pré-gravada com a população. Então, eu gostaria de perguntar aos candidatos a esse pleito a prefeito de Manaus se tem proposta para os índios que moram em Manaus na questão da educação, saúde e moradia. Os indígenas que moram em Manaus, eles estão abandonados há muito tempo pelo poder público. Além de estarem abandonados, o que eles possuem são muitas vezes retirados. Nós podemos citar o caso dos índios que viviam ali no Tarumã e que um esperto empresário conseguiu um título da área e, se dizendo dono, expulsou esta população indígena daquelas terras do Tarumã para poder fazer loteamento daquelas terras, que nós estamos assistindo hoje, esse loteamento de terras de indígenas que foram expulsos daquela área. E o mais grave disto é que estes indígenas se retiraram para uma área mais distante, ocuparam uma área mais distante, e no governo passado, esses indígenas foram novamente expulsos, onde até uma fotografia de um soldado tentando bater numa índia com uma criança no colo foi um prêmio desta emissora, de um jornalista desta emissora. Então, nós pretendemos criar um conselho indígena para discutirmos as soluções de saúde, de moradia e de bem-estar para a população indígena que mora em Manaus. Bom, temos mais uma pergunta da população, vamos a ela. Se você for eleito, o que você faria para melhorar o nosso transporte coletivo aqui em Manaus? Porque colocaram o expresso e não foi resolvido nada. Então a gente espera coisa melhor. O que você faria pela nossa cidade, principalmente nesse sentido? Desde a campanha passada, que nós temos uma proposta de criação de transporte hidroviário, transporte coletivo hidroviário, transporte com embarcações velozes que se dirigiriam da Zona Leste ao Distrito Industrial, posteriormente ao Porto de Manaus, e da Zona Oeste da mesma forma, chegando até o Porto de Manaus e ao Distrito Industrial. Com isto, nós retiraríamos de circulação pelo centro, pelo meio da cidade, uma média de 350 a 400 mil pessoas. Ora, isto é recomendação do BNDES. O BNDES recomenda que as cidades utilizem as suas vias marítimas ou as vias de rios em torno da cidade. E nada mais inteligente do que usar as áreas em torno da cidade para melhorar a mobilidade do tráfego dentro das cidades. Afora isto, foi aprovado agora recentemente a licitação do monotrilho. O monotrilho, com absoluta certeza, virá ajudar a melhorar a mobilidade. Ainda assim, existe uma proposta da criação do BRT. Nós achamos que o BRT, bem administrado, mas muito bem administrado, poderá resolver definitivamente o problema da mobilidade em Manaus. E para isto, os conselhos populares, o Conselho Popular de Transporte vai ajudar a população a decidir. Candidato Luiz Navarro, chegou a vez das nossas perguntas. Candidato, nós vemos frequentemente o esgoto sendo jogado nos rios e esgarapés aqui da cidade sem qualquer tratamento. Eu queria saber, caso o senhor seja eleito,
Qual é o seu projeto para tentar minimizar esse problema que tem um impacto direto aí no meio ambiente e na qualidade de vida do manauara e, associada a isso, trabalhar aí esse lixo, fazer com que ele gere renda de forma aí sustentável para uma população que vive desse lixo e também conscientizar essa população? Isto é outra proposta que nós trazemos desde a eleição passada. Nós queremos instalar em Manaus uma média de 4 a 5 usinas de compostagem de lixo e de esgoto. A usina de compostagem de esgoto, ele trata o resíduo líquido através de um sistema de aeróbica e anaeróbica. E com isto, nós teríamos efetivamente um tratamento de esgoto de Manaus, além de produzir gás, metano, para a produção de eletricidade. As usinas de compostagem de lixo, nós solicitaremos da população que faça a seleção desse lixo para que nós possamos comprar da população este lixo. Nós vamos comprar a população desse lixo para que esse lixo possa ser reciclado. E o resíduo orgânico, este será composto e com a sua compostagem nós teremos como resultado o adubo orgânico. Adubo orgânico este que será utilizado para produzir produtos hortifrutigranjeiros. Com isto, nós resolveremos, de fato, os resíduos do lixo em Manaus, que hoje são jogados em lixões e que, no passado, um desses lixões prejudicou enormemente cartões postais nossos, que eram a Ponte da Bolívia, que era a Cachoeira do Tarumã, onde a população manauara se deliciava tomando banho naquelas águas límpidas. Um prefeito desastrado colocou um lixão lá em cima, acabou com os nossos cartões postais em Manaus. As usinas de compostagem vão resolver esse problema. Candidato, é muito difícil fazer campanha eleitoral no Brasil com poucos recursos, a gente sabe disso, né? Hoje no Brasil existe uma discussão sobre o financiamento público das campanhas. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas em uma. Quanto é que o senhor pretende gastar nessa eleição? De onde vem esse recurso? E se o senhor acha que o financiamento público de campanha seria uma solução? Olha, se não fosse uma solução, ajudaria muito. Porque se você... E ajudaria muito se fosse proibido, por exemplo, a contratação de cabos eleitorais. Porque você vê... nós destinamos 300 mil para gastar em nossa campanha. Com certeza não gastaríamos 5, porque nós não captamos nenhum recurso, essa aqui é a verdade. Nas eleições, nas candidaturas passadas, nenhum recurso chegou em nossa conta, porque você pode ver o seguinte, isso é uma falácia, esse negócio de recibo eleitoral para captar recursos. Isso é uma falácia que não existe. As pessoas só investem em campanha eleitoral quando elas têm absoluta certeza que elas vão recuperar este investimento, vão recuperar em dobro, em triplo, ou quem sabe até quanto mais. Sem isto, elas não investem em campanha eleitoral de ninguém. Esta que é a verdade. Então, o financiamento de campanha, com determinadas proibições, porque, veja bem, o meu orçamento é 300 mil, de outros demais candidatos aí são 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões, 15 milhões, já tivemos até 40 milhões em eleição passada. Quer dizer, isto causa uma diferença enorme. Afora isto, tem o tempo. Aqueles partidos que estão no poder, eles não querem
dividir o tempo deles com a esquerda. O capitalismo não permite que a esquerda fale muito, porque a esquerda falando ela incomoda. Os partidos socialistas, se estão se apresentando, eles estão dizendo a verdade e o eleitor está compreendendo que aquilo é uma verdade. E isto incomoda. Candidato, nossa entrevista chega ao fim. O senhor, a partir de agora, tem 1 minuto e 30 para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês a paciência que tiveram de nos escutar e acreditem que a nossa proposta não é só discurso, ela é para valer. Eu peço voto para os candidatos a vereadores do meu partido, a professora Selma com o nome 21111, o Francisco Castelo, o doutor Castelo com o número 21222, e peço que você acredite em nossas propostas. Eu, Luiz Navarro, com o número 21, estou pedindo uma oportunidade de você. Vote no Partido Comunista Brasileiro. Muitíssimo obrigada pela presença, candidato.